tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história no SUS, quando eu fui ganhar uma bebê. Então, eu não tive uma experiência muito boa, tá? Minha gestação foi de alto risco, então eu tive que ir para esse hospital fazer todos os meus pré-natais. Fiz o meu pré-natal todinho nesse hospital, não vou dizer o nome, tá? E fiz tudo, então eu chegava lá, tinha consulta 8 horas da manhã, saía de lá 5 horas da tarde, porque tinha que fazer autoescuta do coração, tinha que ver o bebê, então eu tinha que ficar lá fazendo vários exames, né? Porque eu tive problema respiratório, então eu sentia muita falta de ar na minha gravidez. Eu ganhei o meu filho com 41 semanas. Eu fiquei enorme. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Então, gente. Ai, meu Deus, desculpa a gente pelo barulho, mas não tem jeito. Vamos lá. No dia do meu parto, foi o seguinte. Fui lá num sábado. Não estava com nada de dilatação. Eles mandaram eu voltar pra casa. Voltei pra casa. E eu sentindo dores. Num domingo, eu voltei lá novamente, já de manhã, sentindo mais dores. Eles fizeram um toque em mim. Eu estava só com 3 de dilatação no dia, que foi no caso num domingo. E aí falaram pra mim andar. E lá é assim, hospital aqui em cima, tem uma rampa e vai descendo, tem uma praça, tem as coisas lá. Então eu desci a pé, aquilo tudo, gente, andei muita coisa pra ver se dilatava. Fui, almocei, sentindo contração, sentindo dor, e não parava. E aí voltei pro hospital porque eu já não estava aguentando mais. E então, voltei aquilo tudo a pé, sentindo contração, sentindo contração. E uma atrás da outra, gente. E aquilo não parava de jeito nenhum. Então, fui pro hospital, porque eu já não estava aguentando mais. Foram fazer o toque novamente, eu só estava com 3 de dilatação. Não tinha dilatado nada. E eu sentindo dores e nada. Então, mandaram eu ir para casa. Isso já era umas 4 horas, 4 e pouca da tarde. Fiquei esse tempo todo lá, sentindo dores e andando e nada, né? Então, fiquei só com 3 de dilatação e voltei para casa. Voltando para casa, a gente sentindo muitas dores. Fiquei o domingo praticamente inteiro sentindo dor, né? Voltei pro hospital no mesmo dia, que no caso foi no domingo. Voltei pro hospital e eles simplesmente falaram pra mim, fizeram um toque novamente e falaram que eu estava com 3 de dilatação. Isso daí já era umas 8 horas da noite. E aí eu falava que eu não tava aguentando, que eu não tava conseguindo mais, eu tava fraca, já tava ficando muito fraca. E aí eles pegaram e o médico falou que toque em mim. Ele falou que ia colocar um remédio na minha veia. Não foi para dilatar, tá? Foi um remédio para parar um pouco a dor, para ver se diminuía um pouco as dores, porque eu tava sentindo muita dor e não estava dilatando nada. Então ele colocou um remédio para mim na veia. Fiquei lá de 8 horas da noite até, não me lembro a hora certa, tomando as medicações. Eu acho que foi até umas 11 horas por aí. E por fim fui lá para fazer o toque de novo, porque eu estava sentindo mais contrações, as contrações ficaram muito piores. E fui fazer o toque, estava com 7 de dilatação. Aí o médico me mandou pra sala, né, pra ficar aguardando até chegar aos 10 de dilatação. Enfim, gente, fui pra sala, fiquei lá. Eu não demorei 20 minutos dentro lá da sala, eu já não estava aguentando mais. E chamei a enfermeira
E aí foram lá fazer o toque novamente, eu já estava com 9 de dilatação. Me enviaram para a sala de pré-parto. Isso tudo no mesmo dia, tá? No domingo, de madrugada. Fui para a sala de pré-parto, era 2 horas da manhã. Fiquei lá na sala de 2 horas da manhã, gente, até 8h13, que foi a hora exata que meu filho nasceu. Até então, esses horários, né, de 2 horas da manhã até a hora que meu filho nasceu, gente, eu fiquei tendo contrações diárias. E toda vez que eu tinha contrações, o meu filho ia pra frente. Depois que eu parava a contração, meu filho voltava para trás novamente, tá? Ele não queria sair. E então a médica tentava me ajudar, colocando a mão, tentando puxar a cabecinha dele. Essa médica, gente, até que foi muito boa pra mim, tá? Ela estourou minha bolsa, porque minha bolsa não estourou. Saiu nada de líquido, gente, praticamente nada, quase. Muito pouco. E aí, ela estourou minha bolsa, depois de um bom tempo, de um longo tempo, tá? Colocaram remédio pra ver se dilatava mais um pouco, só que, gente, não dilatou. Então, eu fiquei lá esperando, até que eles me colocaram naquela salinha lá para colocar as duas pernas assim para cima, né? E, e saiu o bebê. Enfim, gente, o plantão trocou, não foi a mesma médica, tá? O médico que fez o meu parto foi o médico que me acompanhou o meu pré-natal inteiro, gente. E aí, e aí, gente, foi assim horrível pra mim, porque quem ficou na sala comigo foi minha mãe, tá? Foi minha mãe que ficou na sala comigo. E depois que eles me colocaram lá, gente, eu me senti praticamente abandonada. Porque toda hora o médico tava saindo da sala, eu tendo as contrações e eu com medo do meu filho cair, porque não tinha, além de mim, minha mãe ali. Minha mãe tava atrás de mim. Eu tava ali na frente, sentada. Gente, eu tendo contrações. Eu tive que fazer o seguinte: eu tive que segurar o meu filho toda vez que vinha contração e o médico não estava na sala. E quando ele chegava, eu fazia força pro meu filho sair. Um longo tempo, né? Fazendo isso. Ele até que parou lá na sala. Achei um milagre ele parar na sala pra ficar lá. E ele ficou lá comigo. Eu só fiz isso, gente, por medo do meu filho cair no chão. Porque só tava eu e minha mãe. Minha mãe atrás de mim e eu na frente, gente. Como é que eu ia segurar o meu filho se caso ele saísse, né? E não tivesse ninguém ali. Porque praticamente não tinha ninguém ali na sala comigo, além da minha mãe. As enfermeiras estavam um pouco mais pra frente, elas estavam mexendo no celular. Então, toda vez que vinha a contração e o médico não estava na sala, eu segurava meu filho por medo sim dele cair, tá? Eu fiz isso por várias vezes, até que o médico enfim parou lá, né? E eu fazendo forças. Eu já não tava aguentando mais fazer força, gente. Chegou uma outra médica lá e só tinha saído então a cabeça do meu filho para fora, tá? Então chegou uma médica lá e ela pegou e falou assim pra minha mãe: vozinha, coloca a perna da sua filha aqui em cima, gente. Eu fiquei desesperada, porque até então meu filho já estava roxo, tá? Meu filho tava roxo, tava dando pra mim ver. Meu filho tava roxo, eu fiquei desesperada. E aí a médica colocou minha perna aqui, a minha mãe colocou minha perna aqui para essa parte aqui do ombro, né, dele sair. Então foi aí que ele saiu, gente. Enfim, ele saiu, tá? Meu filho tava roxo. E depois que eles me deram ele, eles não me deram na hora para mim poder ver.
eles me deram ele depois de ter feito as coisas lá com ele, eu já não estava aguentando mais, tá? Eu vou colocar a foto do meu filho comigo assim que eu ganhei ele. Eu ganhei ele, gente, 8h13, horário certinho ali, 8h13 da manhã do dia seguinte. No caso, eu tinha ido lá num domingo, ganhei ele numa segunda-feira. Então, foi assim, horrível pra mim. Pra falar, gente, que a gente esquece quando é parto normal. Não esquece, porque eu não esqueço do que eu passei. Não esqueço do meu filho todo roxinho lá. Eu pensei que meu filho ia morrer. Eu estava ficando fraca, eu não estava aguentando mais. Depois que eu ganhei meu filho, eu não aguentei levantar da cadeira. Eu tive que esperar um bom tempo até eu conseguir levantar e tomar um banho, né? E aí, gente, fui pro quarto, fiquei lá durante 7 dias. Tá? O meu filho, ele não estava ganhando peso, porque eu estava alimentando ele, né, no peito, só que não estava sustentando ele. E aí, trocou novamente de plantão lá. Chegou a médica que tinha me ajudado bastante. E aí eu falei com ela, não sei o que eu faço, meu filho só sabe chorar, eu não sei mais, eu não aguento mais, eu tô desesperada, eu não sei mais o que eu faço. E, e aí ela colocou o suplemento pra ele, só que, gente, é isso daqui, né? É nada. E o meu filho, tipo, tentando mamar no meu peito e eu dando suplemento, que era isso aqui, tá? E, gente, ele só chorava, só chorava, só chorava. Eu já não estava aguentando mais. E, por fim, eu falei que não queria mais ficar ali. Eu fiquei lá durante 7 dias. Eu já não estava mais aguentando ficar lá. E eu pedi para ir embora. Fizeram eu assinar um termo de responsabilidade, tá? Assinei o termo de responsabilidade. Cheguei em casa, comprei uma lata de Aptamil para ele. Na época não tinha aquele Funtura, era o Aptamil 1, comprei o 1 pra ele. E, gente, ele mamava de um jeito que, nossa, parecia que o meu filho tava morrendo de fome. E aí ele começou a engordar, 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 engordar. Graças a meu bom Deus, mês que vem, no caso em julho, ele vai fazer 2 aninhos já. E eu agradeço muito a Deus pela vida do meu filho, pela minha vida. Porque se Deus não tivesse colocado a mão ali naquela hora, gente, eu não sei nem o que seria de mim e do meu filho, tá? Eu falando essas coisas dá até vontade de chorar, gente. E realmente, assim, foi Deus, sabe, que colocou a mão dele ali pra mim não morrer, não deixar meu filho morrer. Porque como o médico tava saindo, gente, eu tava toda hora segurando meu filho, eu não tinha o que fazer, porque realmente eu fiquei com muito medo do meu filho cair no chão, tá? E não ter ninguém ali, eu não consegui segurar ele na hora. Eu sou formada em técnica de enfermagem, tá? Então, ali na hora a gente não pensa em nada, a gente só pensa na dor e no nosso filho. E aí, o que aconteceu? Eu tive ele, graças ao meu bom Deus. Acho que se não fosse Deus ali naquele momento, eu e meu filho já teríamos ido pro saco. Essa é o ditado do real, sabe? E, e graças a Deus, mês que vem ele vai fazer 2 anos. Ele tá lindo, tá saudável. Eu vou deixar a fotinha dele aqui pra vocês poderem ver. Ele só tem 1 ano e 11 meses, tá? Então, ele é bem grandão mesmo. Ele é assim mesmo. A minha gestação foi gestação de neném pig, no caso, porque eu sou muito pequenininha e eu não tinha estrutura para ter um filho grande. E eu ganhei ele de 41 semanas. Eu tenho todos os meus exames, né, de ultrassom que eu fiz.
Eu tenho todos. E lá tava dizendo que ele era neném pig na minha barriga. Ele era um neném pequenininho. E realmente ele nasceu um neném pequenininho. Vou deixar a foto aqui do lado. Muito pequenininho, muito miudinho. E hoje em dia ele tá esse homão, sabe? Graças a meu bom Deus. Eu agradeço muito a Deus pela vida do meu filho. Eu agradeço muito a Deus pela minha vida também. E hoje em dia eu não tenho nem o que falar, sabe? Mas, assim, eu não teria tido, não, não quero ter, na verdade, outro filho, porque o que eu passei eu não queria passar novamente. Mas, se caso eu venha a ter um outro bebê, eu prefiro ter parto normal novamente. Não quero ter parto cesárea. Eu sei também as complicações do parto cesárea. Então eu prefiro ter parto normal, sabe? Eu acho que cada parto é um parto. Parto cesárea tem seus prós e seus contras também. O parto normal, ele é um pouquinho melhor, porque depois que tu ganha teu filho ali, né? Tu já pode andar, depois de uma certa horinha, né? Tu já pode andar, já pode dar mamar. Parto cesárea não, tem muitas outras coisas, né? Então, se for para mim ter outro filho, eu prefiro ter um filho com parto normal novamente. Mas, por enquanto, eu não desejo ter outro filho. Eu não tenho essa vontade de ter outro filho, tá? Mas se caso venha acontecer, até porque eu tenho um noivo, né? E a gente vai morar junto. Se caso venha acontecer de eu ter um outro filho, eu prefiro e eu opto por um parto normal. Mas eu não gostei do meu parto do SUS, tá? Não gostei e eu não desejo isso pra ninguém, gente. Foi uma sensação muito complicada, sabe? Eu só descobri que eu tava sendo mãe ali naquela hora e depois, né, que eu vi que o meu filho tava bem. Então, esse foi meu relato. Foi um parto meio complicado, mas graças a Deus tá todo mundo bem. Graças a Deus tá todo mundo aqui. No caso, eu e meu filho, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho, deixa aquele like pra mim, que eu vou amar cada like que vocês dão. Então, desejo que o Papai do Céu abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Eu vou encerrar esse vídeo porque era só sobre o relato do meu parto. Então, eu espero que vocês gostem. Não tive uma experiência muito boa, mas se caso eu vir a ter outro filho, que eu não quero mais, caso venha a ter, eu espero que dê tudo certo. Não, eu espero que não seja a mesma coisa do que o do meu filho, porque senão eu acho que eu vou morrer do coração, gente. Eu não ia aguentar. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu venho desejar a vocês uma ótima semana, um ótimo final de semana também, tá? E um beijo para cada um, no coração de cada um. Tchauzinho.